Fala, mulherada redimida, eu sou a Mônica, eu sou conselheira bíblica e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra da palavra de Deus a respeito do pecado, né? E principalmente a respeito do pecado que nos domina, né? Aquele pecado que no aconselhamento bíblico tem várias nomenclaturas que se usam, mas a mais correta seriam pecados escravizadores ou pecados de idolatria, né? Que são aqueles pecados que normalmente demoram um pouquinho mais na jornada cristã para a gente vencer, né? Porque é um fato. Se eu tô falando uma realidade que você vive, comenta aqui nesse vídeo, mas a verdade é que às vezes a gente tem certos pecados que a gente se depara, se arrepende, lê textos, pratica algumas coisas e a gente consegue vencer. Já tem aqueles pecados que nós nos deparamos que eles demoram mais para ser resolvidos, levam um tempo maior na nossa jornada de santificação para a gente conseguir vencer, para a gente dominar sobre eles, né? Isso é muito comum. Não se sinta sozinho, porque todo cristão passa por isso. Cada um tem as suas lutas. Alguns são no pecado sexual, outros são na língua, outros são no orgulho, outros são no temor a homens. Cada um tem o seu. E eu queria compartilhar o que está lá em Romanos 6,12, que fala o seguinte: não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Primeira parte aí do versículo 12, primeira e segunda parte. O interessante é que ele fala o seguinte, Paulo: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Por que ele fala isso? Porque antes, sem Cristo, nós não tínhamos escolha. A nossa natureza caída estava declinada a pecar. Então nós éramos dominados pelo pecado. Não tinha como a gente escolher não pecar. Era algo da nossa natureza caída. Então ele fala aqui que em Cristo Jesus nós não devemos permitir mais que o pecado nos domine. Por quê? Porque em Cristo Jesus os nossos olhos foram abertos, nós fomos regenerados, temos um novo coração, nascemos de novo. Então, a partir disso, a partir do sacrifício de Cristo, desse espírito vivificado, nós podemos dizer não. Nós podemos não permitir que o pecado continue dominando nos nossos corpos mortais. E aí ele continua, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É nítido e é muito real que a jornada cristã é isso. A luta da carne contra o espírito. Há uma natureza caída, mas há uma nova natureza que foi restaurada em Cristo e que nós devemos nos revestir dela dia após dia. Efésios 4:22 vai falar isso, que nós nos despimos do antigo homem e vamos nos revestindo do novo homem, a semelhança de Cristo, provenientes da verdade e da santidade, fala o texto em Efésios. Então, se você tem passado dificuldades na área de qualquer pecado que seja escravizador, saiba que existe solução. Esse texto aqui, ele não é algo isolado e que é uma historinha e impossível de alcançar. Não, ele é real. E quando nós praticamos, quando nós buscamos a renovação da mente, a mudança de mentalidade, revestir-se do novo homem com as disciplinas espirituais,